Estamos aqui para o lançamento da rede Embrapi. Aqui estará presente o professor Dr. Vanderlei Salvador Banhato, magnífico reitor da USP de São Carlos e muitas outras autoridades. E acompanharemos tudo isso. Vem conosco, você vai gostar desse grande lançamento que só beneficia, reforça a ciência, a tecnologia e a inovação. Gostei da importância desse evento, unificando as unidades Embrapi e o que isso significa para o desenvolvimento do país. O Kleber, isso sempre foi um desejo da Embrapi, né? Quando ela começou a sua ideia de agenciar unidades para poder fazer programas de pesquisa, ela pensou muito nessa união entre as unidades credenciadas para que a coisa fluísse melhor, né? Às vezes, a nossa unidade aqui do IFISC tem uma grande competência na área de física, fotônica e coisas por aí. Você tem uma outra unidade que tem outra competência numa área que pode ser importante num projeto de fazer a duas mãos, né? A quatro mãos, digamos assim. Então esse evento é mais para consolidar essa rede e a gente poder se abraçar e se usar com esses programas. Eu estou agora, nesse momento, com um projeto para construção e desenvolvimento de um saco, de uma bolsa plástica com plástico especial para depósito de sangue. Muito grande, muito bem usado na medicina. Nós temos a competência para o desenvolvimento desse plástico, mas a química tem o plástico fino, que ela pode fazer a contribuição nesse projeto e a gente fazer a quatro mãos. Então você vê como é importante a gente se interagir e até então ninguém se falava. Né? A gente era uma unidade isolada, assim como as demais unidades, que hoje são mais de 70 unidades que estão credenciadas, totalmente isoladas. Eu fui em alguns eventos da Embrapi pelo Brasil afora aí, e esse é um grande desejo da Embrapi de fazer essa fusão e a gente poder se utilizar dessa parceria com as próprias unidades e o desenvolvimento passar a ser mais completo. Essa é a ideia. Eu estou ao lado da pioneira, daquela que iniciou tudo aqui. O Instituto de Física deve muito a ela, ao trabalho dela. Uma pessoa que a ciência aplaude de pé. Professor Ivone, qual a importância de se unificar as unidades Embrapi USP? Olha, eu ainda não estudei esse problema muito profundamente, mas eu acho que coordenar atividades é sempre muito importante, não só para melhorar o rendimento, como para evitar duplicidade. Nós temos muitos problemas importantes para resolver e precisamos resolvê-lo com a maior eficiência possível no tempo e usando da melhor forma possível os recursos que nós temos na USP, tanto humanos como materiais. Muito obrigada. Professor, eu queria dizer a importância da unificação das unidades Embrapis para a ciência, para a tecnologia e para a inovação brasileira. Bom, a Embrapi é um programa já consagrado do governo federal, né, que financia a interação entre universidade e empresas. No Campus São Carlos a gente tem na cidade de São Carlos a gente tem algumas unidades Embrapi. E na USP a gente tem também uma série de unidades. Acho que essa forma com que a USP está tratando as unidades agora, de uma forma global, ou seja, todas elas atuam de forma conjunta, amparadas pela universidade, é uma coisa que vem agregar muito. Por quê? Porque até então as unidades eram autônomas não, eram independentes e não tinha nenhuma conversa entre elas. Eu acho que essa forma de você fazer com que as unidades conversem entre si e façam programas conjugados é uma coisa interessante. Eu acho que vai fazer com que a eficiência e a atração de novos investimentos aumente, certo? Porque uma unidade pode conversar com a outra, são unidades temáticas, né? Então acho que isso é uma coisa importante. Professor, a importância da unificação das unidades Embrapis para a USP e para a ciência brasileira. Um dos maiores desafios que nós enfrentamos no Brasil é a inovação. Quer dizer, nós temos ciência de qualidade, mas infelizmente não conseguimos gerar inovação no mesmo ritmo que seria necessário, inclusive para transformar o conhecimento gerado nas universidades e centros de pesquisa em produtos, em recursos, em dinheiro
que pudessem beneficiar toda a sociedade. A iniciativa da Embrapi é uma das melhores que nós tivemos nos últimos anos no país, porque ela permite fazer com que esse conhecimento gerado nas universidades seja transferido para a sociedade. Então, hoje nós vamos aqui celebrar o que nós fazemos já aqui no Instituto de Física de São Carlos, como em outros lugares da USP, nos projetos da Embrapi, que no nosso caso em particular são de tecnologias para a saúde. Nós podemos mencionar as diversas contribuições que o nosso Instituto e com parceiros, tanto universitários como empresas, temos dado para a saúde brasileira. Por exemplo, em 2023, o SUS, nosso Sistema Único de Saúde, adotou como prioridade o tratamento de câncer por terapia fotodinâmica com tecnologia gerada aqui no Instituto de Física de São Carlos. E isso está disponível em todo o país. Esse tipo de avanço só é possível quando nós temos a conjugação de esforços dos setores universitários, das universidades públicas brasileiras, dos institutos de pesquisa e as empresas que fazem com que esses produtos, essas tecnologias possam chegar à população. Professor Jarbas, do Instituto de Física de São Carlos USP. Professor, a importância desse evento da unificação das unidades Embrapi? A Embrapi deixou de ser um apoio assim, que não era muito levado a sério, para ser hoje um dos grandes financiadores da ciência, ciência especialmente voltada para a tecnologia no Brasil. Esse centro nosso aqui, do professor Vanderlei, se destaca, né, como um dos pioneiros e um dos mais importantes do Brasil. Essa unificação das unidades, professor, onde a gente faz um lançamento de uma rede, a importância de se unificá-las em uma rede? Então, mas essa unificação é para um projeto específico, não é que a unidade que uma das coisas importantes da Embrapi é justamente o julgamento rápido, porque ele é feito local, né? Não tem, mas a unificação é de uma iniciativa específica, né? Professor, a importância dessa unificação das unidades Embrapi e o que isso significa para a ciência, para a tecnologia brasileira? A ciência do século XXI, ela tem muitas missões. Entre as principais delas é a inovação. É a tradução do conhecimento que a gente aqui faz para as empresas, para a sociedade. E a Embrapi foi uma iniciativa que o governo federal realizou. Eu estava ainda no CNPq na época que essa discussão aconteceu, e em 2014, criada por um colega aqui de São Carlos, essa iniciativa, o professor João Fernando Gomes de Oliveira, e ela tem sido um extraordinário sucesso de conseguir rapidamente fazer aproximação com as empresas. Mas é óbvio, com mais de 100 unidades Embrapi hoje espalhadas pelo país, que é preciso elas se articularem. É preciso elas identificarem, né, quais são suas maiores virtudes e competências, e como os grandes problemas da indústria em geral são multidisciplinares, é preciso que, ao estarem relacionadas, elas possam buscar essas competências em cada uma das diferentes unidades. Então, estar numa rede é a solução ideal neste caso. Nós somos com o coordenador da unidade Embrapi de Física USP, professor Dr. Vanderlei Salvador Banhato. Professor, qual a importância da unificação das unidades Embrapi e o que significa para a ciência, para a tecnologia brasileira essa atitude? Não é bem uma unificação, é uma formação de uma rede, que são diferentes especialidades que podem se conjugar e a gente oferecer para a sociedade brasileira sempre aquilo de melhor, porque a Universidade de São Paulo é a maior infraestrutura em ciência e tecnologia que nós temos. Então, formando uma rede, as unidades poderão cooperar e se ajudarem entre si para fazer aquelas tarefas que são comuns de todas e dividir. Tem muitos projetos que a participação de mais do que uma unidade faz uma grande diferença. Nenhuma unidade sabe tudo o que tem que fazer, é sempre bom ter o apoio das outras unidades. Então, a rede USP de unidades Embrapi é um avanço na organização, na gestão e na cooperação dentro da Universidade de São Paulo. A ciência brasileira, a inovação, a tecnologia, ela melhora com tudo isso?
Claro, o investimento em inovação nunca foi tão grande, nós nunca ajudamos tanto as empresas com ciência e tecnologia. Então, claro, só a minha unidade ajudou a botar 40 produtos no mercado. Extremamente, o impacto que essas coisas têm é muito grande do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista social, porque nós estamos desenvolvendo coisas que a sociedade vai ter um grande... Convido as seguintes autoridades. Sua Excelência, o magnífico reitor, entretanto anunciado, professor Vinícius Bianchi, professor Senac São Carlos, professor Dr. Pedro Fadinho Carlos, professora Débora Gonzalez Costa Blanco, dirigente da Unidade Regional de Ensino da região de São Carlos, representando o SESC, Carla Malheiros, representante do Instituto de Física de São Carlos da Universidade de São Paulo, professor Dr. André Carlos Ponce Leão Ferreira de Carvalho, diretor do Instituto de Ciências Matemáticas e Computação da Universidade de São Paulo, professor Dr. João Marcos, diretor do Instituto de Arquitetura e Urbanismo, aqui do nosso campus de São Carlos, do Centro de Divulgação Científica e Cultural da Universidade de São Paulo, professora Carline Coutinho, diretora do Instituto de Física da USP, Dr. Ivone Maria Mascarenhas. É um prazer também ter a doutora Ivone Mascarenhas aqui representando a SAPA. Então, a tecnologia quântica, nós não estamos inventando, ela já existe. Você não consegue enxergar essa tecnologia, os efeitos quânticos que ela está produzindo diretamente. Mas agora a gente evoluiu tanto o nosso conhecimento, que a gente chegou a um ponto que diretamente são os chamados simuladores quânticos. Nós vamos poder entender coisas que a gente nunca entendeu antes, porque nós não conhecemos ainda a forma de resolver os problemas. Certo? Então, alguns exemplos estão aí. Eu coloquei um que está sendo feito, é plano aqui de São Carlos, junto com os Estados Unidos, que é construir um microscópio que trabalha com chamada correlação quântica, correlação de segunda ordem. Erro a ser resolvido, tem um monte de problema, mas a solução está avançando rapidamente. E qual é o impacto que isso vai ter na sociedade? Ele não vai ser um laboratório, é um conjunto de laboratórios que vai cooperar. Existe um fundo que foi fornecido pela universidade para a gente poder se organizar, para a gente poder alimentar um lugar que está fraco, trazer os colaboradores internacionais e realmente ter uma participação importante em toda essa tecnologia e desenvolver aqui coisas que nós podemos desenvolver, que nós já estamos muito perto, muita coisa que a gente já está desenvolvendo, né? Algumas coisas em sensores, em interferômetro, em relógios atômicos, em comunicação quântica, os laboratórios são importantes. Então nós fizemos esse núcleo, mandamos para toda a universidade, quem tem interesse, recebemos quase 60 retornos de formulário baseado no que cada pesquisador disse de retorno. É que nós escolhemos os membros que vão ser chamados membros formadores, que são laboratórios que estão atuando realmente já nessas áreas. E aí está listado os laboratórios e as duas instituições que vão atuar diretamente no mundo. Mas nós temos uma lista grande de pessoas que não são os fundadores, não vão estar dentro do núcleo, mas serão os membros associados ao núcleo, serão chamados e vão participar todo mundo em conjunto. Normalmente é um terço, um terço, um terço. Tá certo? E nós temos hoje, de primeiro eram 9 unidades, depois passaram a ser 20, depois passaram a ser 40 e agora é quase 100 unidades. E a Universidade de São Paulo, ela tem, como modo de apresentação, ela tem 9 unidades. Alguns representantes das unidades estão aqui. Elas atuam em áreas diferentes, se complementam. Coloquei aqui o nome dos coordenadores de cada unidade. Acho que o Vanderlei João está aí, Lúcio está aí. Muito bem. Então, essas são as unidades que nós temos. E não há dúvida que a Universidade de São Paulo é a maior competência científica do país. De um modo geral, né? Existem, claro, excelentes instituições
mas conjugando infraestrutura e competência geral, é a Universidade de São Paulo. E não somos nós que nos julgamos, né? Todas as pesquisas internacionais julgam a gente e colocam a gente como top na América Latina em prática em ciência dessa maneira. Realizar projetos com a Embrapi envolve uma série de coisas, porque o modelo Embrapi, ele exige várias coisas. Aqui estão as especialidades das unidades, tá certo? Mas o modelo Embrapi não é de graça. Ele exige uma certa organização por parte das unidades. E isso nós podemos fazer melhor se a gente se unir. Aqui desconfigurou um pouquinho. Eu vou dar um exemplo de como uma unidade, eu vou pegar a minha unidade, mas isso funciona para todas. Normalmente as unidades têm equipes, elas têm projetos próprios, porque nós temos alunos fazendo coisas, pesquisadores, a gente gera projetos que a gente oferece para empresas, nós temos projetos que a empresa traz como demanda, e às vezes, nesse bolo todo, nasce startups. A universidade ainda dá um apoio. Nunca nasceu tanto startup ao redor da Universidade de São Paulo do que com os projetos de Embrapi. Cheguei aqui nesse instituto, eu fui recebido pelo vice-diretor. O vice-diretor não era um físico, era um engenheiro, trabalhava na computação, e era professor da Laes, que é um dos motivos pelo qual a gente vem se usando. Tá? Chegando aqui, eu vim de São Paulo e a gente tem, as coisas são meio perdidas, né? Eu descobri a influência dele no trabalho da computação. Isso foi um negócio muito importante, tá? E depois eu descobri que a computação juntava com a instrumentação, juntava com um monte de questões muito importantes aqui, principalmente em São Carlos, tá? Mas no país como um todo, tá? Só para lembrar vocês, antes de subir lá, tem uma foto maravilhosa dele com o professor Ivone Mascarenhas, presente também aqui, o professor Eduardo Nascimento, trabalhando no cristalógrafo, que ele instalou os sistemas e controlava. Tá? Então é um trabalho muito importante. Depois ele participou também da construção do tomógrafo de ressonância magnética. Tá? O falecido professor Horácio Lepucci, que também é um evento muito importante aqui em São Carlos. São fatos muito importantes para a cidade. Inclusive, a gente tem vários, alguns vários ex-alunos do professor que foram figuras muito importantes no CNC e em outros campos de atuação, tá? Que estão aqui presentes. Tá? Então, isso. E aí, a gente tem o quê? A gente tinha, o professor Ian, quando se aposentou, ele tinha um museu. O Júlio procurou falou, André, dada a importância que o Ian teve do ICMC, você pode falar algumas palavrinhas sobre a relação do Ian com o ICMC? Claro, é um prazer. Eu convivi muito pouco pessoalmente com o professor Ian, mas eu estou no CMC há 31 anos, então convivi muito com o ICMC e, quase que por consequência, com o professor Ian também, porque o ICMC tem a marca do professor Ian e a gente deve muito ao professor Ian. O professor Ian orientou 4 mestrados, mestres são professores do ICMC e 2 doutores também. Professor Agma Tralha, professor Caetano Tralha. O professor Caetano Tralha foi, inclusive, o primeiro doutorando do professor Ian e os primeiros doutores do CNC. Eles orientando do professor Ian do CNC foi muito importante, não só para o CNC, onde criaram grupos de banco de dados, processamento de imagens, e serão distribuídos, mas também o painel nacional e colocar um CNC em evidência nessas áreas na computação. E eu então vou me juntar a um outro físico do nosso instituto, Walter Lio, para me ajudar. E o que ele me disse hoje de manhã tinha que ser o início da minha fala. Ele disse: não haverá palavras hoje para agradecer ao reitor e à vice-reitora por proporcionarem essa festa que nós temos hoje. Da mesma forma, também não há palavras que eu possa ter para agradecer ao nosso prefeito por vir prestigiar o nosso evento. Eu queria agora então cumprimentar a todos vocês, mas é muita gente e muita autoridade.
Então eu vou escolher, para cumprimentar a todos e todas, a professora Ivone Mascarenhas. Professora Maria Linda, professor Chico, professor Banhato, prefeito Antônio Renato, Ana Paula, vice-diretor e professor Guilherme, todos os dirigentes aqui da USP presentes e autoridades presentes também, todos os servidores aqui do FISC e do campus da USP e todos os alunos que estão presentes aqui também. Para mim é uma alegria muito grande ter essa oportunidade como diretora do Centro de Divulgação Científica e Cultural, o CDCC, que a gente chama pela sigla, de estar nesse momento na direção e de ter acompanhado, instalado a execução do Teatro Virtual de Imersão, que também a gente pode chamar de planetário, e aí então, nesse momento assim, tão importante. Professora, a importância do lançamento da rede Embrapi USP para a sociedade, para o Brasil e para a ciência, não só nacional, mas internacional? Ela tem uma importância decisiva. De um lado, porque ela desenvolve as tecnologias de ponta, que são as tecnologias mais importantes do mundo atual, e que tem desdobramentos fundamentais na vida das pessoas, né? Então, além de toda a dimensão da pesquisa, a dimensão científica, essas tecnologias são tecnologias que estão voltadas para melhorar a vida de todos nós. Então, eu acho que esse é um projeto não só relevante, é um projeto muito avançado e que vai render muitos frutos para a universidade como pesquisa, mas sobretudo para todos nós. O magnífico reitor da USP, presente aqui no campus de São Carlos. Professor, a importância dessa rede, da rede Embrapi, e todo o trabalho que o professor tem feito magnificamente pela USP. Eu acho que o objetivo é nós criarmos na universidade espaço de fazer pesquisa de ponta, fazer pesquisa interdisciplinar, fazer uma pesquisa com agilidade, tendo relação com empresas, tendo relação com o governo, para políticas públicas, para o desenvolvimento de produtos, para que nós possamos servir melhor a sociedade. A tecnologia quântica, ela veio para ficar, já está no nosso dia a dia, mas nós podemos melhorar ainda mais todas essas interações aqui em São Carlos. São Carlos é a terra da tecnologia, é a terra do desenvolvimento, é a terra de formar bons profissionais em todas as áreas do conhecimento que nós temos aqui no campus, nas nossas 5 unidades, e assim que nós queremos aumentar ainda mais esse conhecimento aqui em São Carlos, para que nós possamos servir melhor a sociedade paulista. Por uma trajetória de um reitor que se dedica à ciência, tecnologia e inovação, um professor, uma pessoa que se dedicou também na educação, o que o professor pode dizer? O que vem a ser a Universidade de São Paulo para a ciência mundial? Eu acho que a ciência da USP é uma ciência relevante, é uma ciência que tem um efeito muito grande, regional, estadual, nacional e mesmo internacional. Aqui em São Carlos, por exemplo, nós temos o exemplo do professor Banhato, que está fazendo atividades aqui na universidade, atividades nos Estados Unidos, está liderando essa área de física mundialmente, e é um grande orgulho para a Universidade de São Paulo saber que isso nasce aqui na cidade de São Carlos. Professor, se o professor pudesse dar um recado como reitor de uma universidade tão importante para quem quer ser um cientista, para aquele menino que dá os primeiros passos, qual que é a ideia, qual que é o recado para aqueles iniciantes na ciência? Eu acho que vocês têm que se dedicar muito, vocês têm que escolher bons professores, bons locais para estudar, como aqui em São Carlos. Nós temos a USP e a Federal também. Se dediquem muito, porque é muito reconfortante você fazer um trabalho e depois de anos, como nós tivemos alguns exemplos aqui do professor Ian, do professor Mascarenhas, da professora Ivone, saber que eles mudaram a história desse país. Então eu estimulo a vocês a trilharem esse caminho.
ainda é. Poucas vezes eu ouvi uma pessoa ser tão elogiada quanto o senhor. Parabéns pelo seu trajetória. A reitoria também fez E assim nós terminamos essas belíssimas entrevistas, essa cobertura muito especial. Cobertura essa que falou sobre o lançamento da rede Embrapi USP. Foi muito legal estar com você. Meu nome é Kleber Chicrala e a gente se vê no próximo programa. Até lá!